Agora, só os pacientes de síndrome respiratória aguda grave. Então, dos 10.623 de síndrome gripal, são 2.000 em investigação, 378 só confirmados como influenza H1N1 e 124 como influenza sazonal. 403 descartados, dando um total de síndrome respiratória aguda grave perto de 3.000 dos 10.623 de síndrome gripal. E aí a curva epidêmica da síndrome respiratória aguda grave. Então, a partir da semana 28, quando foi mudado o protocolo, a gente tem um aumento, não porque tenha aumentado, mas porque mudou a orientação do Ministério. Agora devemos notificar os casos de síndrome respiratória aguda grave. A gente vê que a confirmação por influenza H1N1 é uma pequena parte dessa enorme quantidade de casos de síndrome respiratória aguda grave. A influenza sazonal é o amarelo, em investigação a grande maioria, e em cinza aqui a gente tem os casos descartados. Esses casos de síndrome respiratória aguda grave, como na definição de caso a gente tem a presença de febre, tosse e dispneia, então essas manifestações aparecem próximas de 100%, né? Tanto para a influenza H1N1 como para a influenza sazonal. É importante lembrar, tem circulado pela internet uma tabela comparando manifestações clínicas de influenza H1N1 com influenza sazonal, e os infectologistas têm condenado essa tabela. As manifestações clínicas podem ser as mesmas, não há como fazer diferenciação clínica entre influenza A sazonal e influenza A por H1N1. Então, por favor, não prestem atenção nessa tabela que compara as manifestações clínicas. Seria como nós aqui da região amazônica, num paciente que chega com manifestação clínica de malária, dizer que ele tem malária falciparum ou que tem malária vivax. Vai ter médico que vai dizer que sabe quando o paciente tem vivax ou falciparum, mas não é possível a gente fazer esse diagnóstico se não for pela lâmina. Aqui no caso, pelo RT-PCR. Então a gente tem a presença dos sinais e sintomas tanto na influenza H1N1 como na influenza sazonal, com essa proporção, né? Então, primeiro febre, tosse e dispneia, depois outras manifestações clínicas, calafrios, dor de garganta, artralgia, mialgia, conjuntivite, sem haver muita diferença entre a influenza sazonal e a influenza por H1N1. Agora, os fatores de risco desses indivíduos com síndrome respiratória aguda grave. Se a gente levar em conta todos os pacientes notificados com síndrome respiratória aguda grave, doença respiratória como fator pré-existente foi a manifestação ou a condição de comorbidade mais presente nesses indivíduos. A gente vê cardiopatia, doença renal, hemoglobinopatia, e a idade menor de 2 anos, e as gestantes contribuindo com uma menor quantidade. É importante frisar que as gestantes têm aparecido como um grupo de maior prevalência, mas quando a gente faz o cálculo do indicador, a gente não considera o total de casos de síndrome respiratória aguda grave, mas considera só as mulheres como denominador desse indicador. Então, isso faz com que seja o dobro do que os outros que são para a população masculina e feminina. Esse mapa está um pouco apagado. Para mostrar, o último mapa que a gente tem do Brasil mostrando distribuição de óbitos é esse, que tem 76 óbitos, isso é do dia 31 de julho. Ontem eram 92 e o Dr. Milton falou aqui logo na apresentação que já são 129. Isso não quer dizer que aconteceram 30 óbitos de ontem para hoje, mas como os exames estão sendo processados num ritmo lento pelos laboratórios de referência, de repente roda um kit para fazer o RT-PCR desse, não sei nem se é um kit que se roda, mas assim, você tem o resultado de vários exames num mesmo dia. Hoje é terça-feira, de repente saíram 30 resultados positivos, foram ver esses casos, uma parte considerável tinha ido a óbito, e aí a gente tem a confirmação de casos que já foram a óbito em dias anteriores.
Agora, levando em conta só os óbitos, né, só a distribuição dos óbitos de acordo com os fatores de risco, aí a gente vê como a gestação é um fator importante. Sempre, de novo, chamando a atenção que aqui a gente divide só pelas mulheres. Então, por isso a gente tem como principal fator de risco para evoluir para óbito na síndrome respiratória aguda grave. Mas a cardiopatia e a hipertensão arterial também aparecem como um fator importante, seguido de doença metabólica, idade maior que 60 anos, diabetes, pneumopatia, menor de 2 anos, doença neurológica e imunodepressão. Então, o Ministério, a mídia em geral, tem divulgado essa informação. Gestante, cardiopata e hipertenso são os principais fatores de risco para a evolução para óbito. E isso a gente precisa lembrar sempre quando estiver atendendo esses pacientes. Saindo um pouco dos números e tentando trazer informação a respeito de como a gente deve atuar nas unidades básicas de saúde em relação à vigilância, lembrar que esse trabalho foi feito por um grupo, assim como tem o comitê aqui em Rondônia, teve um grupo executivo instalado interministerial, que assim que houve, no mesmo dia do anúncio da pandemia, o Brasil já vem trabalhando, e aí a gente tem que agradecer o esforço de técnicos que trabalharam anteriormente em 2001 com a SARS, a síndrome respiratória aguda grave, que também aconteceu no Sudeste Asiático, 2004 e 2005 com a influenza por H5N1, que prepararam, de certa forma, um material que a gente hoje tem disponível para lidar com essa pandemia. Então, nessa época, 2004 e 2005, começaram a ser implantados os Centros de Informações Estratégicas em Vigilância em Saúde, uma rede de informações em tempo real. Foi estabelecida um pouco antes, acho que na SARS, a rede de hospitais de referência para doenças emergentes e reemergentes. Tem sido produzido muito material para mobilização e capacitação. Foi estabelecido também, nesses últimos anos, a rede de laboratórios de referência para exames de doenças infecciosas, principalmente. Foi já adquirido o medicamento para a possível pandemia. Não foi depois do anúncio da pandemia que a gente tinha esse medicamento em estoque. Quando foi anunciada, o ministro veio a público dizer: não, nós temos medicação disponível. Tem toda uma estratégia de comunicação e de informação sendo desenvolvida. O doutor Bactéria, que todo mundo conhece, falando de influenza H1N1 na Rede Globo, alcança uma população que talvez não tivesse acesso a esse tipo de informação.